Olá, no vídeo de hoje eu quero comentar com você que chegou a sua primeira boneca para reformar. Então depois que você decidiu, você publicou e aí chegou a primeira boneca para consertar. Como vamos fazer? Meu nome é Fátima Melotti, eu conserto bonecas, faço bonecas de pano e sou professora virtual e presencial disso. E no vídeo de hoje, complementando uma série de vídeos sobre fundamentos da reforma de bonecas, o vídeo anterior que era decidir reformar boneca. Então hoje, vamos supor que chegou a sua primeira boneca para reformar. O que é que a gente vai fazer? Nos vídeos anteriores eu venho dizendo que depois que você decidiu, você vai se planejar, você vai ter os materiais, você vai ter moldes e você também vai executar isso e vai se autoavaliar que quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, mais a gente aprende sobre esse mundo das bonecas, sejam as de pano, sejam bonecas mesmo para reformar, e a gente vai criando habilidade e cada vez vai melhorando. Então nesse vídeo eu quero falar para você o que fazer, como proceder com essa primeira boneca. Vamos imaginar que essa sua primeira boneca, que você já vai arrumar, ela é de uma cliente e que você já passou pelas etapas de divulgar que você se propõe a fazer isso, colocar os seus contatos, alguém fez esse contato, você pede uma foto para essa pessoa, ela enviou a foto, você já tem um planejamento, uma ideia daquilo que você vai fazer e a partir disso você passa para a pessoa um orçamento médio, considerando os seus custos, o tempo que você vai gastar e aí você já recebe essa boneca. Depende de onde você trabalha, de onde é essa cliente, às vezes se ela envia pelo correio, também há de se pôr esse custos, a gente precisa falar depois especificamente sobre isso, eu vou fazer um vídeo exatamente sobre preço. Então você também considera a esse tempo de chegada, o tempo que vai ficar ali no seu ateliê, no lugarzinho que você trabalha, que pode ser dentro de casa, num cantinho da casa, desde que você deixe ali uma mesa específica para isso, que não tenha contato com nada úmido, né? Que esteja ali limpinha. E naquele momento, se você não tem um ateliê, naquele momento que você se dedica exclusivamente para essa limpeza de bonecas, os cuidados que você vai ter. Então eu vou trabalhar com a hipótese de que você já está com essa boneca em mãos. A forma de entregar também você vai considerar o tempo de entrega, se é pessoalmente, se a pessoa vem buscar, o horário, combina isso, tira a foto da boneca, você mesma, a hora que ela chega, quando ela vai embora, pensa na embalagem, no cheirinho. O foco aqui é o procedimento. Então você já sabe os materiais que precisa, os aviamentos, você precisa de molde, você precisa do tecido, a gente vai falar também sobre composição de cores e pensar mesmo que você já está com a boneca em mãos. Para esses conteúdos eu tenho usado uma boneca padrão, é uma boneca inclusive minha, que era da minha filha, né? Minha filha já tem 23 anos, então essa boneca ficou aqui e ela já passou por vários vídeos, né? Desde limpeza, tirar mancha de canetas, eu inclusive acabei riscando ela de novo para poder filmar e falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos partir nesse exemplo dessa boneca que chegou, que é uma boneca simples, de trabalho simples. Ela precisa de uma higienização nessas partes sintéticas. O cabelinho dela já tá lavado, mas você vai lavar, vai fazer uma hidratação e a gente vai tratar de forro e a roupinha que a gente vai fazer. Então, a roupinha padrão, quando eu fiz a primeira boneca, foi arrumar o forro. Eram duas bonecas. Uma precisava arrumar o forro e a outra não. E as duas precisavam fazer roupinha. Roupinha básica. Num vídeo que eu falei que você decidiu o que é que vai fazer, o básico é isso aqui, ó. Um vestidinho, inclusive quando a gente fala de materiais, esses aqui seriam os materiais essenciais, porque olha, não tem nem renda. Tem o viés, mas não tem renda, nem bordado inglês. Então é o tecidinho, esse daqui é popeline, a fita de cetim, que inclusive já usei para fazer um lacinho que pode ficar no vestidinho ou no cabelo, caso seja uma boneca que tem só um pouquinho de cabelo, e a ceroula. Isso daqui é suficiente, foi assim que eu comecei, é suficiente para uma reforma de bonecas. Com o tempo você vai fazendo um sapatinho. Então, como hoje falar sobre a primeira boneca, nós vamos ficar nesse tipo de itens. Mas aí a gente vai variar. Vamos ver então como que eu posso fazer esse vestido, se tem uma outra versão. Ou seja, depois que você recebeu essa boneca e que você considerou as três partes dela, boneca bebê, geralmente você vai pensar em fazer limpeza, cabelo, hidratação, essa parte sintética, limpeza do forro ou trocar e a roupinha. Então são três coisas, parte sintética, cabelo e a parte de costura. Essa boneca aqui não precisa trocar o forro, só higienizar. Ela não tem nenhum rasgadinho, não tá soltando as perninhas, nem parte do braço, não tem furinhos, mas ela tem sujeira. Então essa boneca eu não posso fazer uma reforma ou sobrepor um forro porque tá sujo. Então o que que a gente faz? Vai tirar essa braçadeira, descostura aqui essa parte, eu tiro todo o enchimento e vou fazer lavar a mão mesmo. A boneca, você nunca vai mergulhar mergulhar na água, porque pode entrar água aqui nas partes dela, ou nenhum tipo de imersão, porque como é reforma, pode ser que tenha algum furinho aqui, às vezes é imperceptível. Já aconteceu que
quando eu achei que era uma sujeirinha e tentei limpar, abrir mais, era um furinho. Então, se eu tivesse mergulhado e entrar água aqui, como é que eu vou tirar essa água, né? Vai dar trabalho, aí sim teria que descosturar, abrir. Então, para evitar isso, que já foi erro cometido por mim, eu gosto sempre de estar falando para as alunas ou para as pessoas que me perguntam, que têm interesse, ou as próprias clientes, de que boneca a gente não põe elas dentro da água. Também por causa dos olhos, né? Isso daqui, se entrar água aqui, ele vai ficar vapores, vai demorar muito tempo para sair. Vamos começar aqui. Cabelo. A hidratação de cabelo é com amaciante. Não deixa o amaciante ficar em contato aqui com a parte de plástico, né? Com essa parte sintética. Então passa aqui a mistura mesmo que a gente faz para lavar roupa. A gente passa aqui. Podia ser o cabelo todo da boneca, como essa boneca aqui, ó. Então a gente vai passar na parte do cabelo, como se fosse assim, equivalente ao humano, não passa no couro cabeludo, você passa nessa parte aqui. Então pode ser com as mãos mesmo, umedece, passa aqui, limpa aqui em volta com água de uma mistura com sabão de coco ou com detergente, vai limpar aqui, ou se você não quiser correr o risco de colocar muita água, a gente pode usar um lenço umedecido. Deixa meia hora agindo esse amaciante. Já é suficiente, você vai ver se tem alguma coisa para desembaraçar com os dedos, depois você penteia, mantém que ainda fica cheirosinho. A parte sintética também é o mesmo tipo de limpeza, seja com uma bucha, pode ser essa bucha de banho, você reserva para as bonecas, e também pode ser com lenço umedecido, uma boneca como essa que não tem manchas de caneta, aí já é uma outra etapa. Então uma bonequinha simples que seja a sua primeira boneca, isso é suficiente pra gente fazer. Essas partezinhas aqui como orelha, pra gente fazer esse tipo de limpeza, primeiro você umedece e depois você pode usar o cotonete, né, as hastes flexíveis para fazer esse tipo de limpeza. Entre os dedinhos do pé, a gente também umedece, deixa um pouquinho essa misturinha de água com detergente ou água com sabão de coco, e depois você vai fazendo essa limpeza com cerdas de escova de dente, tem uma escova de dente separadinho aí nos seus materiais de limpeza, ou mesmo com um pincel. Então, um pincel que seja novo, que não esteja endurecido, que às vezes a gente usa para passar cola, a gente usa para pintar, lógico, e depois ele pode ficar endurecido, mas é um pincel que esteja bem lavadinho, que as cerdas estejam soltas, ou um pincel só para isso. Como você já deixou aí uns 20 minutos, úmido, ele vai saindo. Tem umas outras formas da gente fazer, mas esse daqui é o básico. Depois disso, que a boneca tá limpinha, a gente vai começar na parte de costura. Então aí você vai fazer esse procedimento que eu falei agora há pouco, sobre limpar o forro, e aí a gente vai para as roupinhas. Então essa boneca é uma boneca padrão de tamanho M, que você encontra fácil, tipos de vestidinho, para você fazer. Caso você não encontre, a gente tira medidas e a gente faz. Então, por exemplo, eu comecei o meu trabalho no mundo de bonecas depois que eu deixei de ser professora, coordenadora, e eu comecei a fazer bonecas de pano. Essa daqui é uma das que eu faço atualmente, que é assim, padrão para eu fazer uma negociação com a criança quando ela não quer deixar a boneca para consertar, porque ela fica com saudade da boneca, tem criança que usa a boneca como naninha. Então, o vestidinho que a gente faz é só ampliar. Então, o tanto que tiver aqui de circunferência, a gente só aumenta, e a gente pode fazer mesmo no papel. Isso daqui é só redondo, a gente deixa o tanto da golinha aqui, essa circunferência, a gente mede e vai colocando. E essa partezinha aqui do vestido, que é rodadinho, a gente só usa uma faixa e franze ela. O shortinho também é bem simples de fazer. Então aqui, se você já tem uma de modelo que seja pequena, você amplia, você aumenta. Se você já tem uma que tenha vindo com a boneca, por exemplo, essa daqui, ó, ela veio e a mãe nem quis que consertasse, e inclusive falou, não, pode ficar. Fica com o vestidinho. Eu não joguei fora, lavei o vestidinho, não arrumei ele ainda, mas ele ficou como modelo para alguma boneca. Então, se ela já veio, já tem um vestidinho que está rasgadinho, você faz uma reprodução. Então, vai abrir aqui o vestidinho, esse daqui tem esse fecho de contato, que é o véu. Então, você vai sobrepor no papel e vai fazer a cópia. Então, a cópia aqui, uma reprodução. Estica, tira a medida. Então, se já veio com a boneca, a gente vai reproduzir o vestidinho. Alguns vestidinhos são mais elaborados, né? Mas esse daqui também, a pessoa deixou o vestidinho aqui. Eu usei ele, reproduzi esse vestido como um evento de batizado da boneca. Porque assim, o mundo das bonecas, as crianças criam todos esses eventos que tem com bebês. Então aí a gente mergulha nessa imaginação e nessa história aí também, e no mundo do faz de conta. É também caso de reprodução. Olha, a pala, a gente coloca a manguinha e essa parte aqui de baixo, que é a parte franzidinha,
né? Esse aqui é em formato de batinho. Esse daqui já não é fecho de contato, já é um botão. Mas aí fica de opção aquilo que você quiser fazer. Pode ser também botão de pressão, fica muito fácil para criança, depende da idade, né? Para fechar, abrir. Se a criança ainda não sabe usar o botão, às vezes é muito bom pôr exatamente para a criança aprender, né? Pode ser alguma coisa também só de amarrar. Então, a reprodução do vestidinho, da roupinha que ela tenha vindo, é uma ótima estratégia se você não tem molde, se tem dificuldade de arranjar um molde ou de ampliar, diminuir de um outro, né? Essa daqui era uma boneca bem maior e ela veio com esse vestidinho, que é vestidinho de criança. Aí esse tem o fecho que eu falei, que é o de pressão, mas pode ser aquele que a gente compra e que não precisa aplicar desse jeito aqui. Aqui no caso seria uma redução, ao contrário daquele que eu mostrei da bonequinha. Mas também, ó, franzidinho, é sempre isso, pala, manga e a parte de baixo franzidinho. É também uma alternativa de reprodução. Ou a gente pode usar mesmo um material, né, de camisetinha, ó, isso daqui é de malha. Então, isso também era de uma outra boneca, que foi feita uma reprodução, e eu guardei ele como um molde. E aqui é mesmo o modelinho de camisetinha. Então, a malha, aqui com a parte sanfonada, que também é só o caso de aumentar. De repente, você fala, eu quero fazer um simplesinho, né? Então, ó, é apenas fazer as laterais, ver o comprimento que quer, aqui fazer um V de ponta cabeça, e a gente fecha as partes. Aqui, eu fiz desse modelo aqui, pode colocar só cordão mesmo, se não quiser pôr o elástico, que ficaria como esse aqui, ó. É só fazer a parte em que a gente vai colocar o cordão ou o elástico, e aí pega um cordãozinho. A criança sempre vai querer tirar, pôr a roupinha, então você tem que ter essa mobilidade se não é elástico, então que a criança desfaça aqui o nó para aumentar, ou para tirar, ou para pôr na boneca. E aí você faz aqui na pontinha, a gente faz vários nós, né? Esse cordão aqui, ele é daqueles tipo encerado, então precisa queimar aqui a pontinha dele, ou colocar, depende da idade da criança, pode colocar aqueles botões bem grandes e já fica com enfeitinho. Ou se fala assim, não, isso daí é a minha primeira boneca, isso daí dá muito trabalho, posso fazer também o shortinho, é o mesmo esquema, né? Fecho aqui, vejo o comprimento e faço a aberturinha aqui entre as pernas, ou um U ou um V. Eu digo assim, para fazer um V, porque por ser assim arredondado, a gente faz uns piques aqui por dentro, né, que não vai ficar repuxado. Se não vai querer passar o cordão por dentro, você pode só alinhavar. Aqui eu alinhavei com linha dupla de crochê e passei essa linha dupla de crochê com uma agulha de tamanho 6 centímetros. Então fiz isso aqui no cos, fiz isso aqui na parte das perninhas e ainda fiz um desenho aqui com um ponto atrás para dar um destaquezinho aqui para pôr na perninha da boneca. Mas você tendo os moldes, é só mesmo reproduzir esse moldezinho de vestido. A gente vai fazer a pala, frente, costas. Aqui sempre eu deixo o nome da pessoa, a data, a parte que é. Então, a pala, frente e costas. Costas a gente vai abrir aqui, que é pra poder vestir a boneca. E aí a gente decide se vai fechar com botão, com velcro, com botãozinho de pressão. Essa parte aqui. Aí a gente vai ter a parte da manguinha e a parte do shortinho também. Então, é só você reproduzir os moldes. Eu só uso 2 tipos de tecido para combinar. O estampado e o outro, que pode ser o liso. Então, vestidinho estampado, a parte de baixo liso. Você também pode usar estampado em cima, desde que seja no mesmo tom. Embaixo a gente usa xadrez. Ou a gente usa poá. Ou a gente pode usar também o areia, né? O poá também vai depender do tamanho que você queira, né? Esse daqui também é um shortzinho do que eu tinha falado, ó. Pra fechar a parte em que a gente vai amarrar, então eu coloquei dois botões. E aí a gente vai ver, quando for do liso, você pode ver também a combinação, né? Então esse estampadinho, tanto com o que vai mais pro pink, como esse daqui, que são os destaques do tecido. Ou com esse aqui, a gente usa pensando sempre no fundo do tecido. E aí, a gente vai fazendo a composição. E sobre a composição de tecido, eu trabalho com essas cores que mais saem. Criança ou adulto sempre pede mesmo mais essas 3 cores: o rosinha, o pink e o vermelho. Raramente aparece alguém querendo laranja ou querendo um lilás, verde, é bem mais difícil. Para essas outras cores, eu só compro quando alguém pede. Sempre considerando que a gente usa agenda, a gente espera, a cliente tem os dias mesmo assim, tanto para trazer, como de espera, como de entrega. Agenda sempre cronometrada ali e cumprida.
No meu estoque eu tenho, então, essas 3 cores. E aí a gente faz de que forma essa composição de cores? Pensando no rosinha, uma estampa do rosinha. Estampas sempre pequenininhas, né, dá preferência assim no caso do rosinha, né, sempre delicadinho. E aí, raramente eu vou fazer toda a roupinha da boneca de uma cor só, né? Vou usar todo estampado? Não. Então a gente vai usar o estampado com o liso. E aí, no caso, a gente vê qual que vai combinar. No caso aqui, o rosinha pro vestido, pra touca, pra sapatinho. E a parte de baixo a gente coloca assim na parte que aparece menos. Então sempre a roupa de baixo, ou a ceroula, ou como essa bonequinha aqui de modelo. Então ela tem todo estampadinho, a touca e o vestidinho. Parte aqui do sapatinho, né? Aqui ela também tá. Só que a parte de baixo da blusinha, ela é de cor lisa. E aqui no caso a gente vai usar um liso rosinha, ou a gente pode usar o branco. Eu só não vou colocar 3 formas, porque assim, eu sempre uso só 2. Estampado e um liso. O estampado e um poá. O estampado e o xadrez, o listra. No caso dos vermelhos, então também a estampa, o liso, e aí também posso fazer ou o liso vermelho ou o liso branco. Não vou colocar isso, mais esse, né? Esses 2 aqui, eles já vão estar de pares, eles vão sobrepor ao estampado, então não é o ideal. Aqui no caso, o vestido todo sim. Então, eu tenho aqui a parte de cima do vestido. E muito simples, depois que você tem esses moldes, a única diferença, que o vestidinho é tão simples de fazer, né? A única diferença que você vai acrescentar aqui é o tamanho, o comprimento da saia, que é só uma tira franzida. E aí a gente já consegue ter o vestidinho. Ou se quiser colocar no modelo que ela já tenha vindo. Ou ainda, se você quiser, tem lojas que vendem já o molde do vestidinho e de ceroula. Você compra o tecido e ele já vem riscado a parte do vestidinho, a parte da frente, a parte de trás já abertinha. E aqui vem toda a explicação ainda aqui do lado, ó. Você precisa saber o tamanho da boneca, isso daqui não vai ser padrão. Ou você tem um desse e aí você amplia ou diminui, dependendo da necessidade. E então é essa combinação. Eu, sinceramente, o tecido liso que eu mais tenho aqui é o branco, porque eu posso ter vermelho com detalhes brancos, eu coloco a ceroula branca. Posso ter o rosa com os detalhezinhos brancos, também faço a parte de baixo, a parte lisa, fralda, com o tecidinho branco. E o pink com pedacinhos brancos, como esse aqui, o poá sempre a gente usa assim como secundário, né? Como aquele que a gente vai pôr por baixo, mas às vezes a cliente quer que faça assim todinho no poá, de repente ela tem uma boneca da Minnie, que é uma roupinha, pode ser o vermelho com poá, e aí eu vou ter também o branco. Então, coringa pra ter na reforma de bonecas é o tecido branco. Inclusive o branco fica muito legal a gente fazer manta. As mães falam pela comunidade de lavar o branco, né? O branco vai ficar, é possível você colocar no molho, que não vai desbotar. E o tecido também, muito bom a gente tá usando a malha, em relação assim a desbotar, porque a mãe vai estar lavando mesmo essa roupinha, né? São roupinhas para troca, para tirar mesmo, para criança colocar outra. E é muito bom que a gente faça essas roupinhas de troca. Você consertou a boneca, fez todo o forro, tá todo bonitinho, a boneca não vai voltar. Desde que eu comecei a primeira boneca lá, que faz cerca de uns 4 anos, pro forro ela não voltou, mas a mãe voltou pedindo roupinhas. Você faz um trabalho bem feito, que é duradouro, conquista essa cliente e ela volta para fazer roupinhas, porque troca de roupinhas é bem comum, inclusive de estação. Faz roupinha de frio, depois a mãe volta e pede acessórios, pede fraldas, e a gente tem aí esse cliente permanente fazendo todo o nosso trabalho, de receber, de fazer essa avaliação, de avaliar o próprio trabalho, de divulgar, de ter esse vínculo, esse contato com esse cliente, que ele acaba também divulgando a gente. Então, para essa sua primeira boneca, essas são as dicas que eu acho que são bem relevantes para se começar esse trabalho.